de lá, fui para o Papicu fazer a obra do Senhor, passei 4 anos, e estou de volta ao meu bairro, na chamada do Senhor. E, por incrível que pareça, o Senhor tocou no meu coração de estar aqui juntamente com os irmãos, de dar andamento nesse trabalho ao qual Ele tem realizado na minha vida, nesse ministério, de pregar o Evangelho através do rádio, através da televisão, enfim, esse dom que Deus tem me dado, eu creio que Deus também tem dado aos irmãos aqui também. E esse é o momento de nós continuarmos a presença de Deus, continuar trabalhando para Deus. Eu vou agradecer o Senhor, muito feliz de estar aqui, que eu vou aprender mais e mais ainda, porque foi aqui que eu aprendi. Foi aqui que as coisas aconteceram. Cheguei aqui com a minha filha, chamada Rayane, louvado e agradecido em nome do Senhor, e depois Deus me deu esses dois, que é Abraão e Davi, glória a Jesus também, obra do Senhor, aqui na casa de Deus. E eu creio, meus irmãos, que Deus, nesses últimos dias, vai levantar aqui homens e mulheres também, assim como Deus me capacitou, Deus também vai capacitar os irmãos, tanto no trabalho, que eu estou aqui para crescer mais ainda, para dar andamento ao trabalho ao qual foi começado. Eu me lembro no ano de 2009, onde surgiu esse ministério, louvado e agradecido em nome do Senhor. E nós sabemos que, através do meio de comunicação, nós temos a oportunidade de ganhar muitas vidas para Jesus. É uma velocidade extraordinária, tremenda, muitas vidas são alcançadas para Jesus. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas neste lugar. Aleluia. Tanto é que quando eu vim para esse bairro, Deus me deu o programa de novo de volta, Pastor FM, justamente para nós juntos fazer o trabalho do Senhor. E eu creio, meus irmãos, que Deus vai levantar cada um de nós aqui, porque a verdade é que cada um de nós tem um talento específico na obra do Senhor. Cada um de nós temos algo para fazer para Deus, e Deus vai nos incomodar, queira ou não queira, mas Deus vai incomodar você e a mim para fazer o vídeo do Senhor. Aqui nós vemos que tem irmãos levitas, louvam o Senhor, esse nome de louvor é o chamado ministerial para a sua vida. Ele buscou o Senhor e Deus deu a direção a ele. Assim também somos nós. Nós temos que buscar a direção do Senhor e dizer: Senhor, que posso ser útil no teu reino. Senhor, que posso ser útil no teu reino. Aí Deus Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar aonde tu pode ser útil para a obra do Senhor. E através dessa utilidade você vai gerar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Se nós verdadeiramente descobrir e buscar no Senhor a nossa chamada diante do Senhor Jesus, nós faremos o diferencial para o Senhor Jesus. Há uns para pregar, outros para cantar, outros para profetizar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Desde aquele que entrega o panfletinho, que às vezes a gente acha que é simples, mas foi um desses aí que um dia eu fui tocado também. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então a obra de Deus não pode parar. Assim como o Levita aqui falou, que disse que o inimigo trabalha 24 horas, é bem verdade. O inimigo trabalha 24 horas. Assim também como o nosso Deus trabalha 24 horas, capacitando nós aqui na terra para fazer o seu vídeo, para que nós venhamos mais e mais gerar discípulos para o nosso Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Nós vamos fazer sim a vontade do Pai nesses últimos dias. Vamos conquistar multidões para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Do que Deus te deu. Louvado. Abençoe, Senhor. Glória a Deus. Glorifico a Jesus. Eu queria iniciar uma obra, eu e minha família, mas eu pensei muito no Senhor. Eu disse: Senhor, será que é o momento? E Deus disse: não, vai lá para a cidade do Oeste. Eu agradeço o Senhor do Senhor ajudar o pastor Simão Pedro e as ovelhas que ali estão. Eu amém. Amém. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para contribuir para o reino de Deus, crescer mais com os irmãos. Porque na verdade ninguém é melhor do que quem quer. Apenas somos diferentes nos trabalhos, nos estudos, mas perante a Deus nós somos iguais. Homens e mulheres são iguais. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai.
essa obra. E eu peço orações dos irmãos sobre a minha vida, da minha família, sobre a vida do pastor Simão, de todos que aqui estão, para nós intercedermos para com os outros. Nós vamos precisar constantemente, porque nós sabemos que lá fora a briga é muito grande por parte do nosso inimigo. Ele trabalha 24 horas, abrindo bares para destruir casamentos, homens deixando suas mulheres para se beber, para se prostituir. Cada dia cresce um bar em uma rua. Eu louvo a Deus que cada dia cresce também a obra do Senhor. Cada dia a igreja para a obra e glória do Senhor Jesus. Cada dia o Senhor levanta um homem para louvar para Ele, para conquistar nações. Cada dia o Senhor levanta pregadores para pregar o seu evangelho. Cada dia a gente vê a obra do Senhor sendo falada na emissora de rádio, na televisão. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Deus está nos capacitando. Assim como Deus tem levantado aqueles profetas no passado, hoje nós aqui somos profetas do futuro. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos privilegiados. Por que privilegiados? Porque nós temos ferramentas eficazes, ferramentas que nos ajudam a propagar o Evangelho. Microfone, uma emissora de rádio, uma emissora de TV, através do Facebook, YouTube. Então nós temos muitas ferramentas para conquistar vidas para Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós não devemos ficar acomodados. Nós devemos avançar e usar essas ferramentas para ganhar vidas para Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em nome de Jesus, quando nós meditarmos a palavra do Senhor nessa noite. O pastor Pedro Simão, que fez esse convite para trazer a palavra do Senhor para essa noite. Fala de Deus, eu orei o Senhor e pedi direção, meu Deus, porque, na verdade, tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas, nós temos que pedir direção a Deus. Até mesmo para a gente sair uma viagem, ir para o centro, enfim, qualquer coisa. A primeira coisa é orar ao Senhor, pedir direção, para que a nossa viagem, para que o nosso caminhar tenha sucesso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem Mateus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No livro de Mateus. Glória a Jesus. A partir do capítulo 4. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós leremos a palavra do Senhor. Pastor Simão digitou aí o programa de rádio. Você é uma ferramenta para nós. Essa ferramenta, irmãos, como eu estava falando para os irmãos, Deus me chamou para esse ministério de evangelizar através do Deus me deu o dom da voz, justamente para o seu trabalho e também para o meu trabalho dia a dia. Faço comerciais, propaganda para essas empresas, honradeiros, enfim. Mas eu sempre foco na verdadeira missão, que é ganhar as vidas através da voz da comunicação. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Essa rádio é uma rádio comunitária, que fica pelo barco do Ministério foi lá, e o meu ministério cresceu, foi lá que tudo começou através dessa igreja. A igreja me apoiou em nome de Jesus. E lá foi uma bênção, lá eu consegui tirar minha carteira de radialista, que é uma ferramenta também básica para que você se mantenha no meio de comunicação. Eu devo ao meu Senhor e aos irmãos e à igreja. E esse canal vai ser um canal de bênção para nós ganhar vidas para Jesus, no 27.9. Daqui a pouco eu vou passar o telefone para o pastor Simão. Glória a Jesus. E vamos dar continuidade à obra da pregação dessa noite, Mateus 4, a partir do versículo 12 a 25. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo de número 12 ao 25. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem algo para nos falar essa noite. Como sempre, toda vez, quando uma mulher busca a direção de Deus, Ele tem algo a falar aos nossos corações, para as nossas vidas. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 25. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftalí, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon é a terra de Naftalí,
ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assenta em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e a chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da do Jordão. Louvavam e agradeciam a Deus do nome do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Glória a Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado, Paizinho querido, por essa tua palavra, por essa tua direção para nossas vidas nessa noite. Que o Senhor venha abrir os nossos horizontes a respeito dessa tua palavra que está sendo ministrada nessa noite. Apenas estou aqui como um canal, Deus, pois quem fala é o Espírito Santo de Deus, a vossa igreja nessa noite. Amém. Graças a Deus. Amados e amadas, que palavra abençoada por parte do Senhor Jesus em Mateus, a partir do capítulo 4, 12, 25, fala do começo do ministério de Jesus. Todavia, devemos nos lembrar do primeiro encontro que nós tivemos com Jesus. Aí isso estabelece o primeiro passo da nossa caminhada diante do Evangelho de Cristo Jesus, onde nós tivemos o primeiro encontro com o Senhor. E todavia, devemos parar e pensar e refletir nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro com Jesus. Tem que estar sempre pensativo em nossas vidas, porque foi um dos momentos mais importantes de nossas vidas, quando nós um dia estávamos nas trevas, ou seja, não era o Evangelho. Então, infelizmente, quando o homem não é servo do Senhor, quando o homem não recebe a luz, ele continua em trevas, queira ou não queira, mas ele continua em trevas, no mundo da enganação, no mundo da mentira. E quando nós temos a oportunidade de aceitar Jesus, nós nos encontramos com uma grande luz, e essa luz brilha intensamente em nossas vidas. Assim, quando nós buscamos dia a dia a sua presença, não significa que aceitar Jesus e não buscar, que isso traz problemas, porque aceitar é um fato, é uma realidade, é o primeiro passo. Mas o homem, a mulher de Deus que confessou Jesus como Salvador tem que buscar essa luz constantemente, ou seja, frequentar a igreja, estar junto com os irmãos em Cristo Jesus, cultuando esse Deus maravilhoso, e essa luz permanece acesa. Mas quando o homem aceita Jesus e não vai mais à igreja, não busca mais a palavra do Senhor e volta para os velhos costumes, aí ele continua em trevas. Lamentavelmente, há muitos que um dia confessaram Jesus, mas pararam na caminhada e estão sob trevas novamente. Aí eles têm que tomar a sua decisão de estar na luz novamente, e Deus capacita ele e você para mostrar essa luz, que ele deve vir para esta luz, assim como Jesus foi luz
diz a sua palavra, que nós temos que buscar a direção de Deus todos os dias de nossas vidas, porque a vontade não é nossa, mas sim do Mestre, do Senhor Jesus. Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de direção, acaba fazendo a sua própria vontade, e aí as coisas não acontecem. Temos que ter muito cuidado a respeito do reino de Deus, a nossa chamada, porque nós poderemos nos enganar. E aí, o diferencial está em orar ao Senhor, buscar a direção, aí Deus vai nos mostrar. Assim também o nosso Mestre Jesus mostrava essa grande realidade. Ele consultava o Pai e pedia direção. Aí Deus foi, falou para ele que ele fosse para Galileia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ali ele soube que o profeta João Batista, que anunciava o reino dos céus, que anunciava a sua vida na terra, soube que João Batista estava preso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali Jesus viu que o ministério de João Batista tinha finalizado a sua missão ali através da sua prisão. E Jesus disse: agora é minha vez continuar o meu ministério, iniciar a minha caminhada no propósito a qual o Pai me concede. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus mudou para aquela cidade. Aquela cidade, amado, se você for a fundo pesquisar, é uma cidade desprezada por muitos, uma cidade totalmente perdida, aonde havia muitos perdidos, havia uma escuridão tremenda naquela cidade, ou seja, uma cidade de trevas, uma cidade onde o pecado assolava, aonde a perdição tomava de conta. Mas Jesus foi para essa cidade perdida para fazer o diferencial, foi levar luz àquelas trevas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou naquela cidade, obviamente que a obra do Senhor não é feita por um, mas por muitos. A obra do Senhor é um corpo, todos são hoje a obra de Deus. Assim, hoje não é diferente. Cada um de nós aqui somos o enviado de Cristo Jesus. Todos nós unidos poderemos fazer o diferencial para a obra do Senhor Jesus. E ali Jesus, amado, chegando na Galileia, ali na aula marítima, se deparou com dois irmãos, um chamado Tiago e o outro Simão Pedro. E ali Jesus já começou a conquistar aqueles homens para a obra do Senhor. Ali Jesus já falou do reino de Deus. Ali Jesus já falou das boas novas. E aqueles homens que creram. Jesus não falou muita coisa, apenas falou a verdade. Olha, o reino dos céus está próximo. E ali aqueles irmãos creram. Hoje também não é diferente. Deus também quer te fazer um discípulo, assim como ele fez com o nosso irmão André e Pedro e Simão. Jesus também nessa noite nos chama para esse compromisso, assim como Jesus chamou aqueles pescadores para fazer esse diferencial. E Jesus não quer homens capacitados, homens doutores, não, ele quer pegar aquele mais 5 vezes mais humilde, aquele que a gente não dá nada para ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pai, Deus também capacita homens que têm conhecimento, homens também que estão à frente. Mas o Senhor pegou aqueles dois homens humildes pescadores e provavelmente nem estudo tinha. A cultura dele era só pescar o peixe e alimentar o seu povo, não tinha perspectiva praticamente de nada, principalmente é o que diz respeito à obra do Senhor. Mas ali Jesus ensinou aqueles homens, e ali Jesus capacitou aqueles homens, Jesus preparou aqueles homens. Assim também não é diferente, Jesus também está nos preparando, Jesus também nos prepara a cada dia, a cada momento. Assim nós criamos, assim nós dizemos aqui, Senhor, porque quem faz toda a obra, todo o trabalho da nossa vida é o próprio Jesus de Nazaré. E ali, meus amados, Jesus chamou André, e André chamou o seu irmão Pedro, e apresentou Jesus, e ali Jesus fez ali convite para eles, para voltar para o mar, para pescar novamente. Simão Pedro disse: mas o mar não está bom, não deu peixe, é impossível que a gente pesque novamente. E ali Jesus disse: vamos. E ali ele creu no Senhor Jesus. E ali eles pescaram uma quantidade enorme de peixes, ao ponto de as redes romperem.
caiu em si, e verdadeiramente esse homem é de Deus. Eu não sou digno, São Pedro fala, mas eu não sou digno que o Senhor esteja conosco, porque o Senhor é um homem santo, nós somos pecadores, errantes. E ali Jesus confortou o coração de Pedro para o homem glória de Jesus. E ali Jesus o capacitou de dizer: olha, fareis de nós pescadores de homens. Vocês são pecadores de peixe, agora vão ser pescadores de homens. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E hoje também não é diferente. Jesus quer nos fazer também pescadores de homens. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que essas pessoas se voltem para Jesus. As igrejas estão com suas portas abertas para receber os doentes, os oprimidos, os cansados, os que têm nada área. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. E eu e você, meus amados, nós temos essa missão de fazer como o Mestre fez. Ele começou seu ministério ali na cidade de Cafarnaum. E hoje também nós devemos começar. Porque um dia nós confessamos Jesus, já demos o primeiro passo. Mas todos os dias que nós refletimos e olhar para a palavra do Senhor, todo dia é dia de começo para a palavra do Senhor. Todo dia é dia de renovação. Todo dia é dia de refletirmos e analisarmos nós mesmos, dizer: Senhor, onde eu não fui útil, onde eu posso ser útil, e nós poderemos se avançar para a honra e glória do Senhor Jesus, fazer diferencial. Porque Jesus quer, Jesus diz que devemos avançar. Porque o inimigo está avançando, está tirando muita gente da presença de Deus, colocando doutrinas em vão, falsas doutrinas, colocando a bebedice, a perdição, casamentos sendo desfeitos por conta do trabalho do nosso adversário. Ele não para 24 horas. Assim também nós também não devemos parar. Nós não devemos esfriar a caminhada. Nós não devemos se atribular por qualquer situação. E crer que o Senhor tudo pode. E eu creio que Deus, Jesus Cristo, vai te capacitar. Você é o último para o reino do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus quer nos capacitar, assim como capacitou esses homens, porque esses homens não tinham conhecimento de mar. Eram os homens lá distantes do mar, que pescavam peixes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós, nessa atualidade, nos últimos dias, temos um privilégio muito grande de fazer o vídeo do Senhor, porque naquele tempo a dificuldade era grande para fazer a obra do Senhor, era muito trabalho. Hoje tem muito trabalho, mas o Senhor nos dá ferramentas para nós fazer esse trabalho. Nós temos uma ajuda tremenda da parte do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ali Jesus percorreu toda aquela cidade, irmãos. Não tinha carro, naquela época não existia carro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Poderia ter cavalos, mas ele nem cavalo pegou, nem jumento. Apenas ele foi caminhando a pé mesmo. Uma missão tremenda de percorrer toda aquela cidade, uma cidade gigantesca, uma cidade onde tinha muita gente, muitos doentes, muitas pessoas precisando da palavra do Senhor. E ali Jesus, capacitando seus discípulos, percorreu toda aquela cidade, levando as boas novas, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, pregando a verdade, falando: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Arrependei-vos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e se entregar ao Reino. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aí Jesus, através da sua palavra, curava os enfermos. Ali a cura se manifestava, porque onde há o poder de Deus, a cura acontece. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Os demônios, eles são dispersos, são repreendidos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus percorreu, e ali todos conheciam a pessoa de Jesus. E ali Jesus começava a atrair multidões, juntamente com aqueles discípulos, porque ele levava a verdade, ele representava a verdade, ele falava do novo céu, da nova terra que existe. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele falava da terra a qual a humanidade estava, mas falava que essa terra estava corrompida, essa terra não tinha mais perspectiva de vida para a humanidade, mas sim o reino dos céus, a qual ele preparou para um dia nos entregar